nasceu da dificuldade, né, do modelo heliocêntrico de espelhar a realidade. Ou seja, quando o modelo afirma raios paralelos, e raios paralelos são de 0 grau, e que, ao mesmo tempo, coloca refração, difração, crepúsculo na mesma realidade, é incompatível. Os raios paralelos impedem todos esses eventos. E que raio paralelo impede, inclusive, eclipse, né? Os vários tipos, né? Os 2 tipos de eclipse. Então, que 0 grau não converge. 0 grau mantém a mesma abertura angular do início ao fim. Logo, não poderia haver eclipse lunar ou solar por paralelismo, e que a mudança de unidade, né, lá no século XVII, é que causou todos esses problemas. Ou seja, utilizar radiano, né, para o experimento de Eratosthenes, para 0,009 graus por quilômetro, que surgiu de 7,2 graus dividido por 800 quilômetros. Então, e considerou como um número adimensional. Então, e fazendo a conversão por 57,30, causou esse problema. E que arredondou, né, para 0,53 graus de convergência. Quando o raio paralelo pode ter convergência? Nunca, nunca. E colocar um Sol lá no infinito e colocar para a distância a diferença de tamanho é absurdo, porque paralelismo não importa a diferença, né, se está longe ou perto, a sombra tem que ser a mesma para qualquer distância. Ou seja, a sombra seria exatamente do objeto. Logo, Terra não poderia diminuir de tamanho para causar eclipse lunar. Ou seja, o modelo híbrido veio a responder todas essas coisas. Assim, um Sol menor, ele pode convergir, pode divergir, pode causar crepúsculo, pode responder a todas as observações práticas que vemos, né? E que no modelo heliocêntrico, um simples dia seria inexplicável. A iluminação de 5h30 da manhã ou 17h30 seria impossível, né? Porque para raio paralelo não poderia haver o crepúsculo. Então está explicado na sequência dos meus trabalhos e tudo mais. Entra em contradição a radialidade da luz, o efeito ondulatório da luz, ou seja, o experimento de dupla fenda, em que se demonstra o efeito π, o que eu chamo de efeito π é a radialidade, exatamente, ou seja, o efeito de interferência, né, da luz, em que só pode acontecer para a radialidade e nunca para raios paralelos. Assim é a ciência negando a ciência.
interessante, né? Então, o modelo híbrido, ele vem a explicar todos esses fenômenos, a radialidade, o crepúsculo, eclipse ocorrendo por outros motivos, não motivos, né? Mas circunstâncias. Então, é isto. E lembrando que o número de 0,009 é graus para Eratosthenes e não um número adimensional, ou seja, transformar novamente para 5730, né, seria um erro matemático. Então, e cometeram este erro lá no século XVI para validar o modelo heliocêntrico, sem nem perceber a mudança de unidade. Ou seja, o paralelismo é ocupado por tudo isso, ainda mais não perceber, né, este probleminha básico da matemática, que é o paralelismo do quinto postulado de Euclides. Então, eles tentaram refutar, mas refutaram de forma equivocada e não perceberam que a própria iluminação na Terra, uma iluminação, né, dos horários limites, né, entre a transição dia e noite, é que estava um problema para a geometria e o quinto postulado maior ou menor que 180 graus. E o paralelismo de Eratosthenes vale apenas para 90 graus. O resto, né, a diferença é para a radialidade. Então, 0,009 graus é para a radialidade e não para paralelismo. Paralelismo apenas para a latitude que está a 90 graus com o Sol. Logo, isso implica em tamanho. Assim, o tamanho do Sol foi majorado por causa dessa diferença de ângulo, né? Aqui, a diferença de ângulo, que no paralelismo nunca existiu, porque um Sol esférico jamais poderia emitir raios paralelos. Emitiria sempre em radialidade. Mas ignoram isso, né? Ignoram o formato. Assim como usam, né, a da geometria XY, quando deveriam usar XYZ. Então, o modelo ignora a matemática. Fala-se do modelo matemático, mas a ignora. Logo, os tamanhos voltam a ser o palco dos motivos, né? E que um modelo correto seria para um Sol menor, um Sol esférico, menor, orbitando a Terra, né? Como era no modelo, como era semelhante ao modelo geocêntrico, mas para uma Terra rotacionando. Então, com diferenças, né? Com sutis modificações devido à observação, né, das estrelas, da diferença de aproximadamente 1 grau dia em relação às estrelas de céu profundo. Então é isso. O modelo tem que ser adaptado, um modelo que agrega a várias
observações. E é isto. A ciência duvida dela mesma? Sim. Quando ela afirma raios paralelos e, ao mesmo tempo, a dupla fenda, né, o experimento de dupla fenda, nega. Ao mesmo tempo, o efeito ondulatório da luz nega. Ao mesmo tempo, radialidade, convergência, nega. Assim, né, 0 grau, não pode acontecer esses fenômenos. Então, é uma autossabotagem da própria ciência, o que é muito estranho, né? Muito estranho é ela mesma não perceber essas dicotomias. Como pode? Ou seja, especializa em alguns ramos e abandona outros. E observa determinados comportamentos da luz, do espaço, com o telescópio, com tanta coisa, e não percebe o efeito, né, também de fundo das estrelas, né, com relação às estrelas. O efeito de radiação para o vermelho é exatamente a radialidade. Então, eu não entendo como é que pode afirmar raios paralelos e fechar os olhos para essas coisas. Isso é incrível. Isto é incrível. Ou seja, também negam Euclides e, no entanto, Euclides é que previu a geometria hiperbólica para menor que 180 graus e a geometria de elipse, né, para maior de 180 graus. Então, olha a coisa estranha da situação. Há tantos séculos atrás, o Euclides conseguiu prever algo agora, que hoje não se entende. Ou seja, a iluminação na Terra para um dia ou para polos em que a iluminação não é plena. A iluminação é menor que 180 graus. Ou seja, o crepúsculo, né? Exclui aí o crepúsculo, porque o crepúsculo não é iluminação plena. Então, é um absurdo que há tantos anos, séculos atrás, o Euclides, observando a natureza, né? Ele percebeu isso. E hoje, pessoas não entendem. Não entendem que a iluminação nega o paralelismo dos raios solares, negam o modelo heliocêntrico, que a base do modelo heliocêntrico é o paralelismo, é a iluminação hemisférica, ou seja, de 180 graus. Então é um absurdo isso. Todo mundo vê o dia acontecendo e em latitudes, né, mais elevadas, a situação é diferente, óbvio, né? Mas para trópicos, e que a maioria da população habita em trópicos, nós vemos esse dia, esse desenrolar do dia em crepúsculo, manhã e tarde, e que é impossível para o modelo heliocêntrico, porque implica em radialidade, implica em difração e refração da luz. E refração e difração não pode acontecer para raio paralelo. Então, a ciência se auto-nega, se auto-refuta. É uma coisa absurda. E como que isso ficou encoberto, assim, por tanto tempo? É incrível. Basta observar um dia que a gente percebe essas nuances de iluminação. E, para o que
quinto postulado de Euclides, né? Que a paralela seria para a iluminação hemisférica. E nós não temos isso em lugar nenhum do mundo. Iluminação hemisférica. Faça meu favor, né? E engraçado é que pessoas acham que geometria é só para fazer desenho de escola ou, sei lá, fazer gráficos e tudo mais. A geometria é o dia a dia. A geometria é a iluminação solar. É tudo junto, tem tudo a ver.